não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entre em vigor 1º de janeiro de 2026. A reforma tributária do consumo entra em vigor 1º de janeiro de 2026, começa a transição. A da renda também vai valer a partir de 1º de janeiro de 2026, e o único compromisso que nós estamos pedindo, o Congresso é absolutamente soberano para decidir, tem uma tramitação que é mais simples do que a reforma do consumo. A reforma do consumo envolve pacto federativo, conflito intersetorial, do ponto de vista dos setores econômicos. Essa não, é um imposto só, é só um imposto federal, ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação, é por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então, nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral. Então, é um ano muito especial para a gente concluir a reforma da renda, tendo concluído a reforma sobre o consumo e entregar para um país um sistema tributário moderno, justo, progressivo, atualizado, entregar no dia 1º de janeiro de 2026, algo que é almejado há 40 anos e que o Brasil nunca se dispôs a enfrentar. Agora nós temos um Congresso que se dispôs a enfrentar o debate. E nós estamos aproveitando esse entusiasmo do Congresso com o tema para pautar a conclusão desse trabalho. Primeiro, deixar claro que reforçar a fala não só do ministro Rui, mas no ministro Haddad, que essa foi o ajuste fiscal do consenso. Nós debatemos por diversas vezes, eu quero até fazer aqui uma consideração em relação à questão do piso da educação e por que a educação não está no arcabouço. Não foi o ministro Rui que pediu para tirar. Eu e Esther, como professoras, nós, antes de mais nada, fizemos a conta, nós colocamos no papel. Quando vocês colocarem no papel, a questão da educação, embora na teoria, na legislação, não esteja dentro do arcabouço, na prática ela já está. Se a gente colocasse dentro das regras, o impacto seria zero. Ou seja, podem fazer as contas, até praticamente 2029 ou 2030, o impacto seria zero. Aí vem a nossa experiência de Congresso Nacional, a Esther como técnica e como senadora, porque nós vamos incluir a educação e mesmo a saúde, eu já explico, no arcabouço, primeiro que a educação já está, criando um ruído com os professores, com os prefeitos, com o próprio Congresso Nacional, se o impacto fiscal vai ser zero. Ela já está, ou seja, a educação já está dentro do arcabouço fiscal. A saúde tem uma diferença mínima que daria uma economia de talvez 4 ou 5 bi ao longo de todos os anos, mas seria na teoria, porque na prática, como a população está envelhecendo e nós vamos precisar lá para 2027 ou 2028 de mais recursos para a saúde, seria um ajuste ineficiente. Então, foi um consenso, foi unânime, depois de falarmos tudo entra dentro do arcabouço fiscal, falar tem que tirar a educação e saúde, porque o impacto fiscal é zero, o impacto político é grande, a chance de não passar no Congresso seria muito grande e, mais importante que isso, que eu acho que respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu estou satisfeita porque é o ajuste fiscal possível no aspecto técnico, no aspecto do Ministério do Orçamento e Planejamento e no aspecto político, porque há que se pensar que ele tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, tem muita incompatibilidade que precisa ser corrigida. Nós acabamos de sancionar, o presidente Lula acabou de sancionar o acordo que foi feito sob os auspícios do Judiciário com o Legislativo em relação às emendas parlamentares. Isso limita o aumento das emendas parlamentares no tempo, então tem um ganho expressivo em relação à dinâmica do aumento das emendas parlamentares e tem uma facilitação no cumprimento do piso constitucional da saúde, uma vez que compromete o parlamento com mais verbas para a saúde a partir do ano que vem, para além daquilo que já estava previsto pela emenda constitucional.
Então, nós vamos ter um ganho de aporte de recursos para a saúde, recursos vindos do parlamento. Pulei. Nós fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante, e nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado, extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão, estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né, para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde, que era uma coisa também que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a Defesa. Nós vamos retomar o debate sobre supersalários, é uma coisa que nós tentamos fazer o ano passado. Nós, publicamente, sobretudo, ministra Esther, ministra Tebet e eu, falamos que nós tínhamos que começar a reforma administrativa pela questão dos supersalários, que era o que mais chamava a atenção da opinião pública, e nós tem uma lei que já foi aprovada pela Câmara, que está no Senado, mas nós vamos prever uma lei complementar para regular esse dispositivo constitucional que rege os supersalários, para que nós tenhamos segurança jurídica de que a mudança vai ser para valer. Então, nós queremos retomar esse debate com o Congresso Nacional, uma vez que a Câmara já se manifestou e há a abertura do Senado Federal para nós retomarmos essa discussão. Questão do Fundeb, né, que circulou bastante. O Fundeb, como vocês sabem, ele deve atingir, pela emenda constitucional aprovada já há algum tempo, em 2019? Não, foi 21. Previa uma transição que atinge o pico em 2026. Em 26, o valor aportado pela União, ela atinge 23% da soma de todos os estados e do Distrito Federal aportados para os seus fundos específicos. Então, sai de 10 para 23. Lembrando que quem está pagando essa conta é o atual governo. A conta foi deixada a ser paga sem fonte de financiamento, porque não havia previsão de fonte de financiamento, e quem está arrumando a fonte de financiamento para honrar o compromisso com a educação é o governo do presidente Lula. Aliás, como foi feito com o primeiro Fundeb. Nós arcamos com todos os custos da transição do antigo Fundef para o atual Fundeb, e o novo Fundeb também é o presidente Lula que está bancando na educação. O que nós estamos fazendo em relação ao Fundeb? Nós queremos que uma parte desse recurso favoreça o estudante. E há formas de fazer isso. Porque uma coisa é você falar da educação de uma maneira geral. A outra é você, mediante dispositivos que estão sendo propostos, garantir que o estudante vai ser um grande beneficiário disso. Então, nós estamos reservando 20% do aporte da União, ou seja, do dinheiro federal, para garantir a expansão da escola em tempo integral.